Olá, estamos iniciando mais um episódio do MaçonCast, o podcast da loja Luz e Fraternidade. Eu sou Edval, mestre maçom da Luz e Fraternidade, e hoje nós temos aqui um convidado especial, muito conhecido dentro da maçonaria, que é Mário de Castro Araújo, conhecido como Maíto, uma pessoa que tem uma larga trajetória dentro da maçonaria, uma pessoa que tem uma história de vida muito interessante. Vamos aproveitar essa oportunidade, Mário, para a gente conversar um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre sua história. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Boa noite, Edival. Primeiramente, muito obrigado por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você na noite de hoje. Eu queria começar, Mário. Você é uma pessoa que todo mundo conhece muito dentro da maçonaria, tem muita curiosidade. Eu queria saber, assim, de onde você é? Você veio de onde? Você é de Feira de Santana? Não, meu querido. Na verdade, eu sou de Rui Barbosa, Chapada Diamantina, ali fica próximo de Itaberaba, né? Que ali passei em um concurso do Estado, que foi na Ematerba, então fiquei 12 anos trabalhando na Ematerba, trabalhei em Marcelino de Souza e trabalhei em Rui Barbosa. Era o que essa empresa? É uma empresa agrícola, empresa do governo do Estado. Empresa de assistência técnica e extensão rural. Isso lá em Rui Rui Barbosa, na Barbosa. Chapada Diamantina. Exatamente. E como é que você veio para a Feira de Santana? Pronto, é interessante, meu irmão Edival. Eu trabalhei 12 anos na Ematerba e eu dizia todos os dias: eu não vou me aposentar aqui. Não era o meu perfil de trabalho, não era aquilo que eu queria. Aí apareceu uma oportunidade para que eu viesse para a Feira de Santana. Eu recebi um convite para ser representante comercial. E assim eu fiz. Eu vim para cá, para a Feira de Santana, trabalhei na área como representante comercial, na área de embalagem de papelão. E você lembra da empresa dessa época que você veio para Sim, cá? era uma empresa familiar de um primo meu chamado Bahia Pel. Aí você veio então como um propagandista, um representante da empresa, e a família veio para cá? Você veio só? Ó, eu já era noivo, né? Já era Sim. noivo de Carla, minha esposa, foi a presidente da Sociedade Feminina. E tem até uma história interessante, porque eu já era noivo e eu disse para ela que estava vindo para a Feira de Santana para organizar a vida para casar com ela. E ela disse para mim assim: "Não, você vai para a Feira de Santana, uma cidade grande, eu acho que nós vamos acabar aqui". E eu disse a ela: "Não, eu vou e volto para lhe buscar". E um ano depois, eu me casei com ela. Casei em Rui Barbosa, mas já tinha comprado uma casa aqui, e aí nós viemos definitivamente para morar aqui em Feira de Santana. Então, nós temos Carla Araújo como uma pessoa, uma representante muito forte da sociedade feminina, sua esposa, e eu queria entender um pouquinho, dentro dessa sua jornada pessoal, onde é que entra a maçonaria? Você já conhecia a maçonaria? Como é que a maçonaria entrou em sua vida nesse seu percurso? Pronto. Eu já venho, assim, de uma linhagem, até certo ponto, maçônica, né. Meu avô, foi venerável mestre da loja de Itaberaba, frequentou muito tempo a loja de Rui Barbosa, e eu, na verdade, eu iniciei em Rui Barbosa. Sim. Eu recebi um convite de um amigo para que eu adentrasse a maçonaria e eu adentrei. Só que eu já morava em Feira de Santana, isso foi há Uhum. 14 anos atrás. Então eu iniciei lá, meu irmão Edival, iniciei lá no sábado. Quando foi na segunda-feira, eu estava na galeria da loja maçônica Luz e Fraternidade, segunda-feira de manhã, e lá eu encontrei Moreira e Jaime Rocha, e eu perguntei, como era que fazia para eu visitar aquela loja que a gente não sabe de nada, não sabia quantas lojas tinha em feira, eu não sabia. E assim foi, eles me disseram que ia ter quinta-feira, que tinha todas as quintas-feiras. Então o venerável era nosso delegado distrital Pedro Neto, e assim eu fiz. Eu cheguei nessa quinta-feira e, se buscar os livros de presença,
eu acho que desses 14 anos, eu não faltei 10 sessões à Luz e Fraternidade. Mesmo sendo Rio Barbosa, tomei todas as minhas instruções aqui como aprendiz, fui em Rio Barbosa, fui elevado, tomei todas as minhas instruções como companheiro, fui em Rio Barbosa, fui exaltado. Aí, depois disso, eu achei que eu já tinha firmado o meu compromisso com a loja maçônica Deus, Paz e Progresso, que é de Rio Barbosa, e aí vim para a feira, pedi meu kit placei e vim para a Feira de Santana me filiar à Luz e Fraternidade. Aí, seguindo minha trajetória aqui na Luz e Fraternidade. Eu fiquei com algumas dúvidas. Quem foi o seu padrinho ou quem foi que lhe convidou lá em Rui Barbosa? Você se recorda? Claro, até hoje eu chamo ele, quando eu encontro ele, de meu padrinho. Um Uma situação interessante é que, quando eu entrei na maçonaria como aprendiz, ele era grau 14, Edilson. Uhum. E eu cheguei ao grau 33 primeiro que ele. E aí eu brinco com ele e falo: rapaz, eu cheguei e eu fui para. Quando ele pegou o grau 33, foi em Salvador, eu estava com ele. O nome dele, eu chamo ele, todo mundo chama ele carinhosamente de Titão, É o responsável por você, é o por ter te responsável. colocado na maçonaria. Tem toda a culpa nisso aí. E eu também fiquei um pouco na dúvida, é o seguinte, quando você estava lá, você conhecia já a Luz e Fraternidade ou você não conhecia? Não conhecia, Não não conhecia. conhecia. Mas assim, a gente, quem é morador de Feira de Santana, mesmo que não seja maçom, ele tem o prédio da Luz e Fraternidade como referência. Porque ela ali na Getúlio Vargas, ela é exposta a todo mundo, então todas as pessoas que você fala, quando você fala assim, de maçonaria, as pessoas chegam para você e falam assim: "Ai, daquele prédio ali na Getúlio Vargas", porque ela é referência. Então, foi por essa referência aí que eu fui bater lá na porta. Não foi então um pouco meio por acaso? Sim, por um acaso. A gente diz por acaso, na verdade, seriam os desígnios do Perfeito. nosso pai, né? Que você poderia ir para tantas É, lojas e ele acabou, não tem nada por acaso, foi os desígnios do nosso pai que te perfeito. levou à Luz e Fraternidade. Graças ao grande arquiteto do universo. E Pedro Neto foi que lhe recepcionou. Pronto, é assim, eu tenho um carinho, assim, muito especial e eu acho que você já percebeu nisso, eu sempre gosto de falar, Pedro Neto é um dos maçons do qual eu tenho, assim, uma estima muito muito elevada. Por conta disso aí, ele me deu todas as minhas instruções de aprendiz, de companheiro, e quando eu fui pegar o grau 33, foi em 2019, se eu não estou enganado aqui, eu fui na empresa dele convidá-lo para que ele participasse desse momento tão importante para mim, que era chegar ao grau 33 do risco escocês antigo e aceito. E ele prontamente falou: "Não, vou com você". E fomos juntos e ele sempre me fala isso, assim, do carinho também que ele tem por mim. Você é uma pessoa, Mário, que tem uma vinculação assim, muito grande, afetiva pela maçonaria, né? A gente sabe que você vive a maçonaria e ninguém faz isso sem ter um chamado, sem ter alguma coisa, uma força muito grande que o atraia. É difícil, às vezes, a gente identificar pontualmente aquilo ou outra coisa, mas o que que lhe atraiu? O que que lhe vinculou tão fortemente a ser a maçonaria? A que você atribui essa sua conexão tão forte com a nossa ordem? Pronto. Primeiro, o que me apaixonou na ordem foi a ritualística. Quando eu entrei, que eu vi as coisas tudo nos seus mínimos detalhes, aquilo ali eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu vou estudar isso aqui, eu preciso estudar, eu preciso entender o porquê de cada função, de cada atitude daquela. Então foi o primeiro passo que me deu foi a paixão pela ritualística. Depois, Edival, é a convivência maçônica. Isso é que toca muito no meu coração e eu sempre lutei em prol disso. Inclusive no meu veneralato, foi uma das coisas que eu mais corri atrás, é exatamente isso aí. A família maçônica, ela tem que se conhecer, ela tem que estar junto. Não adianta, meu irmão Edival, eu ser seu irmão e eu não saber que você tem uma filha, aquela coisa linda que é Clarinha. Então eu preciso saber, eu preciso conhecer sua filha, preciso conhecer sua esposa, você precisa conhecer a minha esposa, você precisa conhecer os meus filhos. Porque
o que é que adianta, meu irmão, nós entrarmos em uma sessão maçônica, ficarmos ali 2 horas batendo malhete, como nós dizemos, e depois cada qual vai para a sua casa e não se deixa vínculo, num lugar onde a gente sempre prega família. Então foi uma coisa que eu sempre lutei, foi uma união, uma maior, convivência entre a família maçônica, principalmente a família Luz e Fraternidade. Você identificaria dentro da Luz e Fraternidade, claro, todas as lojas são nossas famílias, cada loja é um ninho, é um nosso ambiente, é a nossa família também. Mas você identifica na Luz e Fraternidade alguma coisa, assim, diferente das outras, pelo motivo do exatamente pelo que você falou. Há alguma característica que dentro da sua alma você caracteriza, assim, a Luz e Fraternidade? Vamos lá, é exatamente, da resposta que eu dei na pergunta passada. É a união. A Luz e Fraternidade, ela ficou muito unida. O reflexo disso, meu irmão Edival, é quando termina as nossas sessões, que nós chegamos lá no nosso que nós chamamos salão de banquetes, quando a gente chega naquela porta, nós encontramos lá 30, 40, 50 cunhadas nos esperando. E mais de uma dezena de crianças que lá estão. Então isso mostra a união que é essa loja. Então esse para mim é o ponto mais forte que a Luz e Fraternidade tem. Não que as outras não tenha isso, tem, todas as lojas têm a sua união, hoje a maioria delas já tem a sua sociedade feminina, mas eu acho assim, não de uma forma tão grandiosa como é a Luz e Fraternidade. Você tem, na sua história maçônica, você foi venerável mestre, que representa um presidente de uma loja. Você alcançou diversos postos dentro de loja. Você alcançou o nível mais alto dentro da maçonaria filosófica, que é o grau 33. Dentre tantas coisas que você fez dentro da maçonaria, qual é aquela que você fala assim: isso aqui, para mim, foi aquilo que mais me emocionou? Edival, vamos lá. Como você mesmo citou, eu eu galguei o grau 33, galguei o grau 33, os 2 ritos diferentes, como a gente fala, subi os 2 degraus, as 2 escadas do rito escocês antigo e aceito, do rito de York. Eu sou membro honorário de diversas lojas em Feira de Santana e na Bahia. Mas assim, eu me sinto realizado maçonicamente, me senti realizado maçonicamente no dia que eu assumi o cargo de venerável mestre da loja Luz e Fraternidade. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque era um sonho. Nunca neguei isso a ninguém. No início da minha trajetória, eu sempre disse que eu queria um dia ser venerável mestre da loja Luz e Fraternidade. Então, no dia que eu sentei naquele trono de Salomão e que eu olhei e vi todos aqueles meus irmãos ali, eu disse: eu sou o presidente. Eu me senti, naquele dia ali, realizado maçonicamente. O grande arquiteto do universo, depois daquele dia ali, podia me levar, que eu sairia satisfeito daqui. Então, para mim, a minha grande foi ter sido venerável mestre da loja Luz e Fraternidade. Você tem uma esposa que tem também uma ação, uma atuação muito forte dentro da maçonaria. Como é que tem sido a sua família nesse nesse ambiente maçônico? Como é que eles perceberam você? Como é que eles aceitaram isso? Como é que eles receberam isso? E como é que tem recebido ao longo de quase uma década e meia? Como é que tem sido Perfeito. a sua relação e sua família com a maçonaria? Primeiramente, aí eu vou falar de Carla Sena da Silva de Castro Araújo, minha esposa, que foi presidente da Sociedade Feminina quando eu estava venerável. Então, se Carla não tivesse comigo,
eu não faria nem 10% do que eu fiz no meu Veneralato, porque ela é uma sustentação, um sustentáculo nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos nossos filhos. Então, assim, Carla é uma apaixonada, ela, como eu, se transformou numa apaixonada pela maçonaria. E a família, meu irmão Edival, a gente vive em função da maçonaria. A gente senta para almoçar, o assunto é maçonaria, até porque meus 2 filhos foram escudeiros e são demolês. Então, assim, quando eu vejo eles, qualquer atitude, eu olho para ele e falo assim: é isso que você está pregando das 7 virtudes cardeais? Eles recolhem e falam: não, meu pai, isso está certo. Então, desculpa, eu me emociono um pouco quando eu falo disso, porque eu sou muito feliz por conviver no meio maçônico e sou muito feliz de ter proporcionado isso à minha esposa e a meus filhos. E eles são muito realizados por viver nesse mundo. Isso é muito profundo, porque uma das coisas mais importantes, você bem ilustra no que você fala, uma das coisas mais importantes para o maçom é a família. É a esposa, são os filhos, é o respeito à família como uma instituição. Eu queria que você falasse um pouco sobre a maçonaria nesse período que você tem vivido nela. Como é que o acolhimento das novas famílias, sobre a chegada de novos irmãos, sobre a evolução, sobre as mudanças que a maçonaria tem passado. Eu queria que você fizesse uma avaliação, Mário, sobre esse aspecto do crescimento da família, das mudanças da nossa família nesses 15 anos que você tem. Os amigos, as felicidades. Me conte um pouquinho sobre o que você tem experimentado nesses 15 anos. Meu querido, isso eu tenho percebido não só no âmbito da luz e fraternidade, não só no seio da família Luz e Fraternidade, mas eu percebo isso também nas outras lojas que eu visito muito aqui em Feira de Santana. Elas se tornaram mais unidas, Sim. principalmente depois da pandemia. Passamos um período difícil, você sabe muito bem disso, foi a época da pandemia, e depois, para reconstruir essas lojas, os irmãos estavam muito já acostumados em ficar em casa, então teve um pouco de dificuldade a gente convencê-los a retornar ao nosso convívio, mas assim foi feito, todas as lojas se imbuíram nesse processo, e hoje eu posso afirmar a você, Edival, que a frequência de todas as lojas hoje, ela, ela é muito boa, de todas as lojas, e que a sociedade feminina também está presente em todas essas outras lojas, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou uma vez no mês, mas está muito forte. A família está dentro da maçonaria. Então, isso aí é uma outra coisa que a gente sempre conversa, né, Mário? É a questão da força, da persistência da maçonaria no tempo, né? Uma história secular, milenar, e a gente consegue manter novos irmãos todo ano, novas pessoas se interessam, novos irmãos chegam, fortalecem a estrutura, fortalecem a irmandade, fortalecem as lojas. Por falar em loja, você conhece muitas lojas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como curiosidade, quais são as cidades fora do estado? Você conhece a Bahia do ponto de vista das lojas maçônicas? Você já foi em lojas de outros estados? Me fale um pouquinho sobre essa vivência sua dentro da maçonaria, além da luz e fraternidade. É uma curiosidade de todos nós, né? Para Vamos, quem não sabe, o irmão Mário deve ser um dos maiores visitadores de loja da luz e fraternidade de todos os tempos. desses 14 anos, sim, sou o que mais visito. E vou falar uma coisa rapidamente aqui. Quando ainda era afiliado a Rui Barbosa,
um irmão que já era mestre chegou para mim e toda vez eu chegava, levava 15, 20, 30 cartões, né? Visitava todas as lojas. E aí ele chegou para mim e disse: Ah, você está fazendo isso porque você aprendeu. Um dia que você chegar mestre, você vai se acomodar. E eu parei e falei assim: esse cara é mestre. Ele tem mais experiência, ele tem mais vivência maçônica do que eu. Será que isso vai acontecer comigo mesmo? Eu nunca disse isso a ele, mas eu tenho vontade de um dia encontrar com ele, porque eu acho que ele está até meio afastado. Mas dizer a ele, ó, se passaram 14 anos daquela nossa conversa, eu continuo com o mesmo entusiasmo com a maçonaria, visitando lojas, enfim. Edival, hoje mesmo eu iria numa elevação em Serrinha. Está tendo uma elevação em Serrinha, e o irmão aqui da região de Irecê está aqui e me convidou para ir com ele. Eu estava certo, declinei hoje pela manhã, porque tinha esse compromisso aqui com você. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu estou visitando lojas, estou estreitando os laços de fraternidade que nos unem como verdadeiros irmãos. E eu não me arrependo um minuto, uma visita dessas que eu fiz. Porque quando eu chego, eu recebo um abraço, recebo um carinho dos irmãos, e você só faz aumentar seu leque de amizade. Aí você me perguntou se eu conheço lojas, eu acho que eu conheço as lojas da Bahia, eu acho que eu conheço umas 70%. Grande loja, Grande Oriente e Grande Oriente da Bahia, o Goba. Fora conheço também Sergipe, Alagoas, Pernambuco, São Paulo. Conheço a grande loja do Chile também, tive o prazer de ir lá, não fui em sessão, mas conheci o grão-mestre, conheci o grande secretário de Relações Exteriores. Não fui para uma sessão porque a minha esposa Carla não deixou levar o terno. Se ela tivesse deixado, eu teria ido. Dessas andanças todas, Mário, assim, tem alguma. Claro, são várias, mas eu queria que você resgatasse aí alguma lembrança, alguma coisa que te marcou nessas andanças de loja. Agora você me pegou, não lembro de nada, não tenho nada aqui na minha mente nesse momento. Não. Você tem alguma, quando você olha para trás, assim, do seu início, da maçonaria 10 anos ou 15 anos atrás, tem alguma coisa que te traz, assim, o sentimento de saudade? De quando eu sentava naquele banco de aprendiz. Eu era muito mais feliz e eu não sabia. Essa é a única saudade que eu tenho. Eu me recordei de uma outra coisa que outro irmão me falou, Mário. O problema da gente ir envelhecendo, um dos piores problemas são as perdas que vamos enfrentando cada vez mais, né? Tem alguma memória, alguma saudade especial de algum irmão seu? Dois, para ser mais específicos, dois irmãos que eram muito próximos de mim e que o grande arquiteto do universo levou para perto dele. O primeiro foi na pandemia, Walter Dias, apesar de já ser um senhor de 94 anos, mas era muito meu amigo, parceiro. Qualquer viagem que eu fazia para visitar uma loja aí, se eu não convidasse, ele se chateava comigo. Quando ele sabia, ele me ligava para dizer: você foi e não me chamou. E foi na época da pandemia e ele pegou Covid, como o irmão sabe, e veio a nos deixar. E o outro também foi Múcio Maciel. Era um irmão que veio de Manaus, chegou aqui um pouquinho antes que eu cheguei aqui em 2012, ele chegou em 2011, mas nós éramos muito ligados, ele era muito ligado à Ordem Demolei, e ele veio, ele fartou, e eu conversei com ele 2 horas antes, ele ligou para mim, conversou, estava bem, estava em casa, e aí eu fui surpreendido com a ligação da esposa dele, vendo que ele estava deitado com ela, ele infartou, e eu cheguei lá, fui a primeira pessoa a vê-lo. Então essas duas perdas eu sinto até hoje, meu irmão de volta. Voltando para sua atuação como um venerável mestre.
Na sua percepção, qual foi a marca, assim, o que é que você gostaria de ter feito e o que você fez? Como é que você gostaria de ser lembrado na sua gestão? Muito obrigado por essa pergunta. Eu acho e eu gostaria de ser lembrado pelo o venerável que lutou pela união dos irmãos. Esse foi o legado que eu tentei deixar na minha gestão, que a família maçônica fosse mais unida, que fôssemos mais fraternos, e eu acho que isso eu consegui. Poderia ter conseguido mais, mas eu acho que eu consegui fazer isso, unir a loja em um só projeto, em um só nome, e eu, graças a Deus, entreguei a loja ao venerável atual, que é Deu de Aragão Guerra, a loja unida como está até hoje. E quando você pensa na maçonaria para frente, o que é que você gostaria dela? O que é que você acha que deve mudar, que deve melhorar? Olha a maçonaria para frente, o que que você vê? Meu irmão, eu acho que tudo é uma forma evolutiva. Se Uhum. nós voltarmos aos primórdios lá de 1300, a gente vai encontrar aquela maçonaria operativa, né? Os irmãos trabalhando nas guildas, fazendo seus trabalhos. Depois, a partir de 1717, nós passamos para a maçonaria especulativa, não é? E estamos aí, estamos evoluindo. Aí vem a tecnologia. Então nós temos, eu acho que a maçonaria, por isso que ela é fantástica, porque ela vai se adaptando a várias fases. E ela vai se adaptar a essas fases da tecnologia. Ah, vem um QR Code, vem um Pix, e nós temos que, infelizmente ou felizmente, nós temos que nos adaptar a isso aí. Então eu acho que a maçonaria ela caminha bem nesse sentido de adaptação, de readaptação. Eu tenho um costume sempre de fazer algumas perguntas específicas para os veneráveis, e eu queria fazer essas perguntas também para você, Mário. No seu, no seu veneralato, qual foi assim a sua maior alegria depois de assumido o trono de Salomão? Minha maior alegria foi eu chegar na segunda sessão e eu encontrar quase 100 irmãos lá aguardando para começarmos os trabalhos. Qual é a saudade que ficou do seu veneralato? Edival, eu vou lhe ser sincero, eu me preparei para isso, para que eu não tivesse saudade. E eu lhe sou sincero em dizer, não tive saudade. Aproveitei logo, fiz uma viagem, fui para a Argentina, fui para o Chile, já para perder aquele elo que estava ali, e voltei, e sempre eu gosto de frisar assim, fui feliz, a missão foi dada, acho que a missão foi cumprida, mas não me deixou saudade, não tenho vontade de retornar. Qual foi a sua frustração? A minha frustração não foi, é quando eu vejo umas picuinhas entre irmãos. Isso me deixa muito, mas muito, muito triste mesmo. O que você seria sem a maçonaria? Falei sobre isso sábado com alguns irmãos. Eu acho que eu não seria nem 30% da pessoa e do homem que eu sou hoje. O que você diria, sobretudo, a, a Carla pelo apoio que é dado a você, a família pelo apoio que é dado a você? Aproveitar essa oportunidade para deixar você falar um pouco com a sua família, para falar um pouquinho sobre a importância dela para você. E quando fala para você, está falando para todos nós. Gratidão, gratidão e gratidão.
Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Gabriel. Guilherme usou uma palavra que ele diz que eu fui o venerável e eu arrastei todos eles para dentro desse veneralato. E realmente foi porque todos eles viveram junto comigo esse sonho. Aí Guilherme fala, o sonho era do Senhor e nós abraçamos esse sonho. E assim, eu só tenho gratidão, gratidão e gratidão por tudo que vocês fizeram por mim. E fazem no dia a dia, né? Eu queria, irmão Mário, agradecer. Não vou dizer da oportunidade de estar conversando contigo, mas da oportunidade de te conhecer e conviver com você, graças à nossa maçonaria. E ao tempo que eu me despeço, eu queria pedir a você, Mário, que deixasse uma mensagem, uma palavra para os maçons, para os seus irmãos, para as suas cunhadas e para as pessoas que terão acesso a esse conteúdo pelas redes sociais. Meu irmão Edival, eu que agradeço imensamente esse seu convite e estar cada dia mais compartilhando do mesmo ambiente que você. E eu gostaria de deixar uma mensagem para a família maçônica Luz e Fraternidade, que possamos mais construir pontes e menos levantar muros. Apenas isso. Muito bem, e assim encerramos mais um episódio do MaçonCast. Até o próximo.